Olha bem, os soldados estupravam a mulher dele na frente dele, matavam os filhos dele de uma forma grotesca, abrindo suas barrigas vivos, arrancando vísceras, arrancando órgãos vivos. Imagina, papai! Não é uma coisa simples, irmão. Não é um ato simples só de pegar um revólver e dar um tiro na cabeça, ou então matar sufocado. Eles faziam a tortura, e cada vez uma mais cruenta do que a outra, ao ponto que uma mãe, quando olhava para aquilo, com certeza a alma dela se dilacerava junto com a criança, mas ela não podia nem deixar. Isso era um mártir. Era uma pessoa que era perseguida, era proibida de pregar, não podia negar, mas não era só assim, ó, tem que parar de pregar, não. Eles faziam dela uma opressão, faziam o quê? Uma chantagem emocional. Deus me livre, eu peço misericórdia a Deus. Com certeza, eu não tenho medo de errar, que essas pessoas só conseguiram fazer isso porque foram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como humanamente nenhum ser humano na face da terra, ele pode ser pregador de culto, conferencista, pode ser o que for, se ele subir no púlpito e dizer, eu dou minha vida pelo Senhor, ele está cometendo uma grande equívoco. Por quê? Porque ele não sabe se ele tem condições espirituais de fazer isso. Porque um ser humano só consegue dar a vida a Deus capacitado pelo Espírito de Deus. Além disso, é balela e Santa Rita, mentira. Porque a gente só consegue saber se é na hora que passa pela prova. Então tu imagina, duas criancinhas de 7 e 8 anos, um casal aqui, de repente entra 10 pessoas de fuzil, né? Meu irmão, seguinte, vai negar Jesus? Não vou não. Vai não? Não, tá bom. Espera aí, amarra ele, amarra o cara. Aí de repente começa a ter relações sexuais com a esposa dele. Olha bem, começa a abusar sexualmente dela na frente dele. Na frente dele. Para o homem não tem maior humilhação na face da terra. Para o homem não tem. E para a mulher é pior, porque ela está sendo molestada, está violando a dignidade dela na frente da pessoa que ela ama. Ou seja, a moral dela, no psicológico dela acabou, destruiu, e ele então nem se fala, é pior do que um tiro, é pior do que uma facada. Por quê? Porque ele está ferindo a mente, o emocional, vai gerar o quê? Uma ferida muito profunda. Então, além disso, vai negar? Não vou. Pega um filho nosso e começa a torturar ele, começa a bater nele, começa a espancar na sua frente. Aí você fala de você sem poder fazer nada. E de repente pega uma faca e abre a barriga dele, e você vê ele e diz, papai, a lágrima dele chorando, chamando você, pai, me ajuda, pai. E você vê abrindo seu filho no meio, rasgando ele no meio. Você fala, meu Deus. E aí ele começa a sangrar e você sem poder fazer nada. E aí de repente um morre. Aí daqui a pouco ele fala, vai desistir agora? Não. Então pega outro. A outra é uma menininha, de repente de 7, 8 anos, morreram. Era isso que a igreja foi fundada nos alicerces da primeira época. Era debaixo desse tipo de coisa, de você ter que ir com a sua família para um grande passeio. Sabe qual era o passeio dos crentes naquela época? A Cova dos Leões. Era o rolê que eles davam. Olha, vocês vão ter que dar uma passeada hoje lá para a Cova dos Leões. A mãe, o pai e a família inteira morriam de mãos dadas. Ou seja, ajoelhados, nus, passavam sangue pelo corpo dele de ovelha. Os leões sentirem o cheiro e matarem com mais brutalidade. Uns eram vestidos até com peles de ovelhas para confundir com os animais. E de repente nus, do meio do estádio do Castelão inteirinho, cheio, as pessoas estarem ajoelhadas, e leões ficavam 2 a 3 semanas sem comer, eram soltos, e dizendo, vai que vai,
e você está do lado da sua filha, sendo comida para um leão, e você sem poder fazer nada. Isso foi a base do que foi fundamentada a igreja do Senhor Jesus. Então eles, no meio disso tudo, eles se alegravam. Só quem pode capacitar isso é o Espírito Santo de Deus. Moravam na terra, mas tinham a cabeça do céu. Eles moravam aqui ou não moravam? Eram habitantes da terra ou não eram? Mas eles moravam aonde mesmo? Tinham a plena convicção de que isso aqui não serve para nada. Tinham a plena certeza de que eram cidadãos do céu. Aí sim você pode dizer que é um cidadão celestial, porque vive aqui na terra, mas com a cabeça no céu. Posso passar o que for. Aí o apóstolo Paulo escreve: que nos separará do amor de Deus? Angústia, tribulação, aflição, morte, não. Ou seja, eu sou cidadão aqui da terra, mas a minha cabeça está no. Não quero saber se eu vou ter dinheiro, se eu não vou, se eu vou passar luta, se eu não vou, se vão me amar ou rejeitar, se vão me aceitar ou vão me jogar fora. Não importa. Importa que um dia eu vou ser recompensado com a vida eterna e vou morar no céu. Pronto, irmãos, essa é a característica de um cristão do passado. Isso era o evangelho que Jesus disse que a igreja ia viver. Isso aqui. Esse evangelho foi fundamentado na palavra de Jesus. Eles não tinham heresias, até porque eles não tinham casa, não tinham carro, não tinham nada. Eles só tinham uma vida a dar em prol do evangelho. Não tinha nada. Não tinha nada que roubar deles, nada. Eles só tinham o coração voltado para o Senhor. Então essa é o alicerce da igreja. Mas hoje nós também temos uma igreja, sim ou não? Sim. Ela é lavada e remida ou não é? É de Jesus? É. Só que alguma coisa mudou de lá para cá, sim ou não? Sim. Pouco ou muito? Muito. Hã? Muito. O que mudou, irmão Carlos? Os homens hoje não são perseguidos, mas eles sofrem com o pecado. O que mudou hoje, irmão Ronaldo? A perseguição, a fé. O que mudou hoje, irmão Juba? O que mudou hoje, irmão Anderson? E aí, Grostócio? Só quer saber de uma história que não fez isso. O que mudou, irmão? O que mudou, irmão mocinha? O lacinho do sapato. O que mudou de lá pra cá? O quê? O que mudou? Hoje em dia só acostumou a ganhar e O que mudou, irmã Raiz? A gente não tem mais liberdade agora. O que mudou, irmã Eva? Diante disso tudo que você ouviu, o que mudou de lá pra cá? Lá eles buscavam mais a Deus, davam a vida por Deus. Hoje em dia as pessoas buscam a Deus de qualquer jeito. Mudou de igual de fogo. Saída pela direita. Não vai lá dele não. Fala aí. Ele já tem muitas coisas assim pra ele ir atrás, Fatia, o que mudou? Mudou o que, irmão meu? O inglês. Pecado. Assim hoje? Mas tudo que mudou? Antes era despegar e hoje é 20 Irmãos, vamos ver então o que mudou. Hoje, as pessoas sofrem por quê?
A igreja de hoje, eu, esquece os outros, eu. Né? Esse é o grande puxado. Eu. Né? Puxando para mim. O porquê que eu sofro hoje? Hã? O que você sofre hoje? 2 motivos. Só esses 2 motivos faz sofrer o tempo. Tem outro. A grande maioria, bota a porcentagem 100%, 99,9%. Em primeiro lugar, pela desobediência. Quase. Pecado é. Primeira coisa, pecado. A grande maioria de nós sofre por causa dos nossos pecados. E qual é a outra coisa que leva a gente a sofrer na fé? E a não passar por isso aqui, ó. Eu acho que é a ganância também. A ganância também da mudança. O que mais? Tem uma outra coisinha que se a gente deixar de fazer, se eu quando deixo de fazer, melhor assim falar, eu quando deixo de fazer, eu não consigo me alegrar no o que é? Falta de oração. Pronto. Não tem outra coisa que faz o crente sofrer. Primeiro, falta de buscar Jesus, pecado. Pode ter certeza. Deixou de ter comunhão com Deus, tem raiva de tudo, briga com tudo, está agoniado com tudo. Não, às vezes eu tenho raiva da igreja, tenho raiva do pastor, tenho raiva de todo mundo às vezes. Por quê? Porque eu cometo pecado, eu cometo erro. Aí eu começo a ficar com raiva de mim mesmo e tenho a raiva dos outros que não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque falta o quê? Devocional a Deus. Tu já reparou quando você vai para uma vigília, que vocês foram ontem, você vai no monte, você vai numa oração, você volta como? Sim. Naquela hora quando você recebe uma notícia ruim, você tem mais estrutura, você tem mais força para superar do que quando você não tem uma vida de oração. Quando você não tem uma vida de oração, os gatinhos viram leões. Quando você não tem, os leões viram. Quando você tem uma vida de oração, os leões viram gatinho. Quando você não tem, os gatinhos viram leões. Quer ver? Quando você está orando, se alguém lhe xinga, você fala, Deus te abençoe. Mas quando você não está orando, proibido para menor de irmãos. Quando você está orando, se alguém no trânsito, né, irmão? Eu falo de mim mesmo. Fecha-se. Misericórdia, Jesus. Mas quando você não está orando, fala, ai, filho do capeta, demônio. Mete dedo, faz um bocado de coisa. Quando você está orando, quando aquela mulher bonita vem ali, você fala, rapaz, eu vou por aqui. Quando você não está orando, você vai passar por aqui mesmo? Quando você está orando, quando você passa por uma situação errada, você sente o repúdio. É automático, irmão. Não posso, não vou. Mas quando você deixa o devocional, o que pesa mais? Pecado. E não tem como dizer não. Por quê? Porque a Bíblia diz, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é quem? Cheio dele, eu sou convencido de sair. Vazio dele. Então, os crentes aqui só conseguiam viver assim, porque, como diz um pregador muito famoso, eles eram entupidos de poder. Eles eram entupidos de poder. Era como se o perfume e a vida deles enalasse Espírito Santo de Deus. Então, por que as pessoas sofrem hoje? Pecado, nosso pecado e a nossa falta de comunhão com Jesus. Não tem outro motivo. Ah, o demônio hoje está muito aluno. Ele só está botando só os pratos, quem pega é nós. Se alegra na dor hoje. Você vê alguém hoje na igreja que você não te alegra quando vai passar valor? Tem um segredo. Tem um segredo. E esse aqui vocês vão descobrir agora. Por que a gente hoje não consegue? É difícil se alegrar na dor.
Ninguém quer sofrer retaliação. Hã? Ninguém quer sofrer retaliação. Quase. Eu acredito muito não é donador porque não tem conhecimento essa palavra. A palavra diz que é aquele. Travessão. Vai bater lá no forquilho. Por quê? Querem a bênção. Hã? Querem a bênção. Que a pregação de hoje, que a gente é entupido de ouvir todos os cultos, a grande maioria das igrejas, na televisão, é que você não pode passar pela dor, é sinônimo de fracasso, derrota, incredulidade. Dor é sinônimo de falta de fé. Aquele cara deve estar desviado. Saiu moleque, tem câncer, está com confusão na família. Eu já olho ele como um cara. Mas por quê? Porque dor pra gente é algo ruim. Você gosta de dor? Dói? Dói? Quando era pequeno, quem já levou benção na barriga? Já? Quando era pequenininho, os grandão vinham, não tem aqueles bichos sem vergonha? Os grandão. Vai lá pegar a bola, não vai não? Vou, tô indo. Mano, aqui, pega aqui pra tu ver. Ou então é a mão aqui, ó. Parece que eles fazem um negócio com a mão aqui, ó. Já sofreu? Que eles apertam aqui, ó. Meu irmão, tu não tem como andar. Hã? Aqui, quem já levou lagarto? Aí aquele calambão que sobe. Uma dor infeliz, tá? Só sobe quando pega extraído. Um negocinho aqui, uma dor miserável. Dor é ruim. Mas, quando a gente vai para a Bíblia, dor é bom. Na Bíblia, a dor faz bem. Só que se você faz uma campanha 7 quinta-feira para sentir dor, está vendo? Eu estou doido? 7 sexta-feira para passar pelas provas, para passar muita luta. Por quê? Porque dor e sofrimento não é para a igreja, é para o ímpio. Quando a gente olha o ímpio com câncer, a gente diz que é o diabo. Mas quando a gente olha um crente com câncer, a gente diz que é pecado. Quando a gente olha o ímpio separando, foi o diabo. Quando a gente olha o crente separando, foi o pecado. Porque o crente não passa pela dor. Só que se a gente for ver direitinho, a vida cristã é 99% de dor e 1% de alívio. Pode ver. Porque os bens materiais não aliviam ninguém, é só passageiro que ninguém leva para o caixão. A vida profissional também, por mais que você se realize nela, você não leva a carteira de trabalho para o caixão. Não realiza ninguém. Você pode ver os grandes ricos, eu estava fazendo a pesquisa essa semana, eles querem andar descalço na rua. Eles queriam fazer coisa que o favelado faz. O cara milionário quer ter uma vida de favelado, o favelado quer ser um milionário. Porque o cara tem muito dinheiro, perde a privacidade, a liberdade, o direito de ir e vir, perde tudo. O cara que tem muito dinheiro, vai se você vê Bill Gates andando pela rua. Se andar é com o carro blindado. Né, Bill? Por quê? Porque eles passam pela dor, mas não tem um alívio. Olha para o lado, não tem amigos. Os amigos só estão atrás dele pelo que ele tem. A família toda destruída. Um filho é bandido, o outro é doidão, o outro é... Porque muito dinheiro não tem como disciplinar. Eu não conheço nenhum filho de um milionário. Não estou falando de gente que é média, não. Estou falando de milionário. Gente que tem muito dinheiro. É muito raro ver uma pessoa boa de cabeça. É com Ferrari batendo, matando não sei quem, fazendo loucura, injustiça. Por quê? Porque tudo é muito fácil, não tem dor, não tem sofrimento para bater. Ele nasceu num berço de ouro, tudo é muito fácil. Só que está provado que a dor para a igreja é bom. Porque a dor gera o que? Reflexão. A dor gera o que? Quebrantamento.
morte do ego. Quando a gente passa pela dor, irmão, tu quer ver o cara que a gente humilde é quando está passando pela luta. O cara fica desse tamanhozinho. Fala com todo mundo. A cara de pitbull vira aqueles cachorrinhos. Bicho? O pitbullzão jogando na guerra. Pede oração para todo mundo. Falava com ninguém. Mas vai passar pela dor. Vai ter um filho no hospital para morrer. Se ele não cria coragem, passa por cima do ego, do eu, vende a casa para salvar aquele filho, porque a dor já era isso. A dor que a gente perde, 90% de nós estamos aqui pela dor. Estou mentindo? Não. 90% de nós estamos aqui pela... Estou mentindo? Mas não dizer assim, quando curou a dor, eu vou sair daqui, porque já me curei. Curou. Por isso que o crente passa por constantes dores. Passou por uma, superou. Ego está subindo, derrubando a outra. Passou pela dor, ganhou vitória, está subindo, derrubando a outra. É como se você tivesse ajoelhado, mas se levanta, não, fica aí. Você está ajoelhado, você vai levantar e fala assim, fica quieto aí. Por quê? Porque se nós não temos luta, não oramos. Seja sincero. Seja bem sincero. Você consegue ter uma vida de comunhão com Deus sem luta? Não. Duvido. Pode ver. Toda mulher de oração da igreja, aquelas irmãzinhas de oração, é de barriqueira. Tu não vê uma. Minha vida não desce, não. Meu marido não luta. Mas está aqui, ó. O joelho. Porque é o caminho que Deus coloca, permite, aliás, porque Deus não coloca, Deus permite, para que ela fique de joelho. Então, hoje ninguém se alega com. Hoje nós temos a cabeça no céu. Tem, Raiz? Tem? Tem a cabeça no céu hoje? Tem, irmão? Não, ele fez. A nossa cabeça não está no. Não, a gente com o nosso discurso é muito bonito. Não, vamos ser sinceros. A gente tem um discurso muito bonito. Eu acho que o político só perde por crente. Não, é sério. O político só perde por crente. Não tem um ser mais político depois do político crente. Entende? Tem uma oratória, tem um desenvolvimento de linguagem. Né? No púlpito, irmão, a gente fala sem gaguejar. Olha no olho das pessoas, bota o dedo, né? É uma coisa que fala, meu Deus, eu confio demais. Só que lá na fundo da alma está tudo ao contrário. A gente fala muito mal dos políticos, sim ou não? Mas a gente é pior do que eles. Porque eles já são o que são. Eles já, todo mundo sabe que eles estão ali e falam, é relação ladrão mesmo. A gente às vezes não. A gente tem um discurso político de santidade muito bonito. Muito bonito. Isso daqui, ó, ter a cabeça no céu, é no mínimo, no mínimo, acordar de manhã, né? Rapaz, eu vou orar. Por quê? Porque eu vou sair para trabalhar. Eu preciso da graça do Senhor. Porque eu posso ficar em habitação. Eu posso ter um rastro de morte. Pode vir uma bala perdida, um ladrão. Então eu vou pedir a proteção de Deus. Mas é muito mais fácil eu acordar de manhã e ir direto para a cozinha. Direto para a cozinha, mas nem pensando errado. Pego o café, tomo, faço aquela reza. Muito obrigado pela comida. É uma reza, não é uma oração. Amém? Como? Chega a pessoa, estou trabalhando, tomo. Eu não paro para Jesus. Eu não paro para ouvir Deus. Eu não paro para falar com Deus. Não paro. Porque a minha cabeça não está trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que correr atrás, eu tenho que vender, eu tenho que ir, eu tenho que estudar, eu tenho que ir, porque eu estou aqui
aqui. Só que eu posso ser assim, mas não esquecer uma coisa. Eu esqueço disso muitas das vezes. Que eu sou um cidadão do céu. E gente que vai morar no céu tem que ter a cabeça no. A gente fala com a boca assim: um dia eu vou morar no céu, aleluia. Acabou. Mas às vezes lá dentro de nós nem sabe se vai mesmo. Lá dentro da alma fala: será que eu vou mesmo? No púlpito, irmão, diante do Senhor, né? Ai, irmão, venha pro céu, não, glória. É uma bagaceira melhor. Quando ele chega em casa, ele fala: será que eu vou mesmo? Político. Nós somos políticos. Muitas das vezes o que nós falamos é chavões para motivar o pessoal. Quer ver? O culto está morto, tudo calado. Aí um gaiato fala: eita glória, outro, aleluia, glória a Deus, um amém, vai na glória. Às vezes eu já fiz isso, irmão, dei glória a Deus que o culto estava calado. Vou dar um glória para animar, né? Pro povo é espiritual. Nossa, que homem é espiritual, mano. Todo culto ele dá um glória bem alto. Eita Deus grandão! Espiritual demais. Vou lá para o espelho, será que é grandão mesmo? Na hora que eu passo pela luta, eu me entristeço. Quero largar a igreja, quero largar a fé, quero parar de pregar. Na hora que eu vejo um pecado, eu estou lá. Na hora que é para falar de alguém, minha língua solta. Mas é grandão mesmo? É político, irmão. É político. E um dia meu mandato vai ser passado pelo presidente da terra, que vai ver quem foi seus ministros. O presidente da terra um dia vai ver quem foi seus ministros. Ministro Alex Oliveira. E aí, ministro Alex Oliveira? Ih, presidente, eu dei umas corrupções, me envolvi aí com uma lavagem de pecados, né? Eu trafiquei aí umas prostituição, né? Comprei umas mentirinhas aí e tal. E tudo premeditadamente, sem diabo nenhum, tudo premeditadamente. Esse é o grande problema. É quando a gente faz as coisas premeditadamente. Aí está o grande segredo. Porque nós muitas vezes não temos a cabeça no céu. Não, vamos ser sinceros. Diante do Senhor, fala para você, levanta a mão. Quem tem a cabeça no céu hoje totalmente? Como esses homens viviam? Sem ser esse. Eu não vou nem ser covarde para ir lá. Eu vou puxar um pouquinho mais para trás. Há 30 anos atrás, tá bom? 1970 ali, pronto, para cá. Até o 80, antes da teologia da prosperidade entrar mesmo. Antes da teologia da prosperidade entrar, 1970. Aonde quando eu era pequeno assim, 83, eu era pequenininho, eu lembro. Quando não via um crente na rua com a Bíblia, quando vinha meu irmão, ele era chacoteado de uma ponta a outra da rua. Doido! Aleluia, irmão! Ah, vai de ó, trouxa! Pegar a mulher ali, revista pornográfica para ele ver, o coitado. É doido! Aí no prato para limpar. Doido! Ei, não tem cocaína aqui, caixeira não, mano? Vamos fumar uma coisa aqui. E quando o coitado resolvia ir numa festa de família, ele ficava desesperado. Porque ver chacota era um crente na festa de família. Começavam a bombardear com pontos pornográficos. E o coitado saía de perto. Aí, mas continua. Era o crente. Mas sabe qual é a pregação desse crente? Se arrependa, senão você vai pro. Por isso que ninguém gostava de crente. Porque ele pregava a palavra de Deus. O crente, um tempo atrás, ele pregava a balança. Vamos ser sinceros, é bom pregar a balança de Deus? É bom? Por quê, bom Ronaldo?
bigode de fogo. Fala aí. Por que não é bom pregar? Você tem amigas no colégio que chama Jujuba, cabelinho de raposela, né? Tudo assim, né? E se tu começar a dizer para ela assim, vem cá, gata, se você não se arrepender já foi perto, eu vou fazer com você. Não é isso. Quando a gente começa a pregar que ele morreu e ressuscitou, mas que existe o céu e o inferno, e que há uma balança, você começa a perder a vida. Você começa a perder familiares. Você começa a perder até irmãos da igreja que não conseguem ficar do seu. Eu trabalho com o para pra cá hoje. Eu estava agora, pequenininho, bonito. Eu vou lá comprar. Porque eu vou para o pequenininho, na Santa Macumbra, para quem vai Então, atrás dele, tem que aceitar, tem que aceitar, tem que aceitar. O caso, irmão, aqui é, hoje, a nossa pregação é essa, a gente até canta, na teoria, né? Como se a gente canta? Por exemplo, se eu passar um filme hoje, Paixão de Cristo, ninguém chora mais. Por quê? Porque já viu, já olhou, conhece. Mas se o Espírito Santo tiver presença, pode ver qualquer coisinha que você se lembrar. Mas se você passar o filme em si, só vê lá, a gente não escoteado, eu posto no Facebook lá as capas de Jesus. Mas às vezes eu faço por... Já virou algo que perdeu a essência das nossas vidas. Por exemplo, essa pregação aqui é dolorosa. Se eu fosse ser um pregador disso daqui, ser sincero, eu não vendo óculos para crente não. Ser sincero. Ser sincero. Por quê? Porque quando você começa a viver isso aqui, você começa a ficar um cara meio esquisito. Radical. Não religioso. Radical. Ou seja, rapaz, vamos ali. Não vou não, cara, sou crente. Não posso. Quero, mas não posso. Gosto, mas não devo. Tenho vontade, mas não vou. Você começa a ficar um cara chato, antissocial. Ninguém quer ser teu amigo porque o teu papo só é sobre isso. Enche o saco. Vou dar uma ficar apontando, rapaz, para com isso. Por exemplo, você tem amigos que eu vejo quando tem uns clientes meus que contam umas histórias engraçadas. Eu não sabia, agora tem a história que ativa. Tu imagina a pessoa quer que ela seja uma amante fiel. Ou seja, ó, o João e você. Ele disse assim, ela disse assim, ó. Aí eu falei com ele, rapaz, tu vai na casa da tua mãe sozinho? Ele disse, a mãe dele é no anterior, né? Ele, não, rapaz, a minha amante não quer que eu atraia. Eu falei, mas não é tua esposa não? Ele, não, minha esposa de boa. Minha esposa deixa, mas a minha amante não quer que eu vá. Ou seja, ele tem mais relacionamento de fidelidade com a amante do que com o laço de Deus na sua família. Ou seja, os valores estão perdidos, irmão. Isso são pequenos casos, tem outros mais pesados que a gente ouve todo dia. Todo dia, você vai ver um cliente tem um caso diferente. Como é que é isso? Não. Ou seja, a cabeça precisa estar para poder vencer o pecado. Aqui, deixa eu ver se eu consigo achar onde é que está aqui. Em Daniel. Daniel capítulo 5, abre aí. Daniel capítulo 5, versículo 26 ao 28, né? Fala sobre a balança de Deus. Nós vamos ler aqui agora no tópico 3, tá? Abre aí Daniel 5, 26 ao 28, deixa aberto. Daniel 5, 26 ao 28. Eu vou falar da relação adequada com o juízo de Deus. E falar sobre a balança. Eu vou ler a revista, você vai para Daniel 5, 26 ao 28, tá? Temos muita dificuldade para aceitar a injustiça e o sofrimento causado pelos homens. E
e aparente falta de ação de Deus. Paulo concentra seus argumentos na necessidade de os crentes se enfrentarem à luta com resignação e paciência, e reafirma a soberania de Deus no meio daquela dificuldade. O tópico 1 aqui diz: estamos sob um cuidado de Deus que julga todas as coisas. Deus não está morto, Ele vai agir no seu tempo e da sua maneira. As igrejas são as igrejas de Deus. Na mesma maneira como servimos aos homens, estamos manifestando o amor do nosso Deus. Também na medida em que alguém causa sofrimento às pessoas, esse alguém desagrada a Deus, e Ele julgará essas questões. A ideia de que a medida dos pecados vai ser completada até que Deus resolva agir e julgar o pecador é bastante encontrada na Bíblia. Um exemplo clássico é o evento em que Balsazar é repreendido no ministério do profeta Daniel. O rei foi pesado na balança e foi achado em falta. O Salmo 37 e 73 apresentam um extraordinário tratado sobre essa questão. E no encerramento apontam para o fato de que no final o injusto não ficará impune e o Senhor julgará o justo. Irmão, o que é isso aqui? Era para ser uma balança, mas dá para ver que é uma balança. Bonito, irmão, tá bonito. Né? Com Carlos é de Deus. Quem que está dizendo essa balança aqui? Essa aqui. Quem vai interpretar isso aqui? Fácil. O que é isso? É uma balança. Né? Já viu aquela balança antiga? Né? Não tinha uma balança antiga? É aquela vermelhona da tampa da Balança de prata. de prata. Que tem, depois de prata tem aquela sofisticada que ainda já é sofisticada, aquela da tampa de alumínio vermelha, né? Que ficava, né? Não é digital não, eu estou falando antes daquela, que era assim, ó. Não é isso? O que essa balança fazia? Medir. Medir o quê? Quantidade. Peso. Como é que se media o peso dessa balança? Colocando produtos de um lado e de outro. Não era isso? Para se medir o equilíbrio. Por exemplo, se eu pegasse 1 quilo de alimento, eu tinha que botar 1 quilo de coisa aqui. Se esse quilo ficasse paralelo, ela tinha 1 quilo. Se eu colocar um peso maior, a densidade dessa e essa sobe. E por aí vai. A densidade da coisa, ou o peso da coisa, é que vai dizer qual que prevalece e qual é a quantidade desse negócio. Sim ou não? Pronto. A Bíblia está dizendo, no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 26 ao 28, que Balsazar foi pesado e foi achado em falta. Pronto. Se hoje você e eu fôssemos colocados na balança de Deus, para onde ia pesar o mistério? E aí? Eu estou falando de estilo de vida. De devocional, de vida com Deus, de realmente ter nascido de novo. Porque quem nasceu de novo peca, mas não é uma vida praticante. Quem não nasceu de novo tem prazer no pecado e ama e não consegue se arrepender. Mas se hoje houvesse uma balança aqui agora, o anjo fulano chegasse aqui, né, o anjo Gabriel com a balancinha aqui, Alex Oliveira, fica aqui do lado do pecado, agora vai falar a santidade. Quanto pesaria mais? No meu caso seria o pecado, seria você. Pecado. Por quê? Porque a falta de devocional com Deus, a falta de comunhão que nós temos com Deus, nos faz pessoas pecaminosas. Porque nós só vamos conseguir resistir, vencer o pecado, buscando a face do Senhor. Não vem com essa geração que não, só consegue vencer o pecado se eu tiver uma vida com Deus. Não tem como vencer pecado por força humana ou somente uma vida relaxada com Deus. Eu não venço. Eu até engano, eu até não pratico, mas eu estou impulsionado
a cada dia abrir uma brechinha a mais, e cada dia vai se causando um buraco maior. Porque quando eu não busco Jesus, eu não caio de uma vez não. É bem assim, ó. Eu estou sem comunhão. O senhor Malafaia uma vez deu uma ilustração interessante. O cara trabalhava na empresa e ia ver essa ilustração. E tinha uma secretária, né? Daquele jeito lá, sentada, e ele passava da igreja. Aí era uma, bom dia, ele repreendi em nome de Jesus, ele saiu. Primeiro dia, né? Aí no segundo dia ele passou com a mão nos braços. Era bom dia, ele estava amarrado, foi embora. No terceiro dia, ela falou, bom dia, ele. Bom dia. Saiu, né? Cabelo lá no braço. No quarto dia, ele estava sem a Bíblia. Ela passou, bom dia, como é que você está? Tá bem? Beleza, aí saiu. No quarto dia, ele falou bom dia, foi bom dia. Aí ela, bom dia. No quinto dia, sexto dia já. No sexto dia, ele parou lá. Hoje eu queria te convidar para você almoçar comigo hoje, tá? E no sétimo dia ele descansou. É assim conosco. Se eu estou diante de um pecado, eu, Alex Oliveira, e eu fizer igual esse crente, que às vezes a gente faz, não, aí começa a dar desculpa para nós mesmos. Não posso ser mal educado com os clientes, eu não posso ser mal educado com as pessoas. Não é mal educação não, é falta de vergonha na minha cara. Não é ser mal educado não, é porque se eu sei que tem uma pessoa ali, ou um fato aqui, que vai me corromper, se eu não correr eu vou cair. É eu. Tem pecados que eu não venço, por falta de comunhão com Jesus. Porque eu tenho convicção e sem medo de errar. Se vem um problema, uma cobiça, uma tentação, e eu, quando vou para a balança, estou em oração com Jesus, estou em comunhão com Deus, quem pisa na balança por mim é Ele. Quem pesa é a santidade. E na hora que o diabo vem e fala, ei, peraí, ele nasceu de novo. Os pecados não foram premeditados, foram acidentais. Eu estou aqui na balança, justificando seus erros. Diferente do que eu estar numa vida totalmente oposta, eu, e Jesus vai para mim, não posso fazer nada. Você tinha meu sangue para clamar, tu não clamou. Você tinha minha graça para reivindicar, você não reivindicou. Você tinha a minha face para buscar, você não buscou. Você que escolheu. Não é isso que a minha parte? Então quando o rei fala assim, te achei e falta. Falta de quê? Quem sabe da história do rei? De Daniel. O que ele fez? Ele profanou o templo, pegando os utensílios da casa do Senhor e colocando coisa estranha dentro da casa de Deus. Naquela época o tabernáculo simbolificava a igreja. Quem é o templo do Espírito Santo? Eu. Quem? Eu. Então, o que Deus reivindicou dele, que ele estava colocando coisas estranhas dentro do seu templo. E hoje, eu e você colocamos muitas coisas estranhas dentro do nosso templo, dentro da nossa tabernáculo. E muitas vezes estamos em falta com mais que a longanimidade, a misericórdia, o amor seja infinito. O pecado na minha vida sempre vai ter um amargo preço. Sempre vai ter. Solidão, angústia, vontade de morrer, depressão, falta de ânimo, vontade de largar tudo, sumir, não tem mais ninguém. Por quê? Porque eu estou tão ofuscado com o meu erro. Estou me segurando
Mas chega uma hora que ele vai explodir. Por isso que eu dependo todos os dias da graça de Deus. Essa balança aqui, pecado e iniquidade. O que Jesus falou? Jesus, eu não curei em teu nome. Jesus, eu não preguei em teu nome. Ele falou o quê? Apartado de mim o que praticai a iniquidade. O interessante é que ele podia ter falado assim, ó, você é fariseu, rapaz, você curou meu nome, você usou meu nome em vão. Ó, eu estou te condenando porque você disse que era crente e vendeu o meu nome. Jesus não falou nada do nome dele. Ele não falou nada do nome dele. Ele falou assim, pode até errar comigo, eu te perdoo. O problema foi que você viu na prática não é perfeição. Não é, olha, porque você não foi santo. Não. Porque a palavra santo é separado. Mas não é um santo perfeito, é um santo que luta contra o pecado dia a dia. Não é isso que Jesus cobrou. Jesus cobrou a prática. É a prática da falta de amor, de compaixão, de misericórdia, de longanimidade. Iniquidade é quando você deixa de praticar aquilo que é bom e faz conscientemente algo perverso. E Jesus condenou ao ponto de dizer: quem praticar iniquidade vai pro inferno. Aqui é santidade, vai para o céu. Mas como é que é essa santidade que os Tessalonicenses viviam? Essa balança chama-se graça. Graça. Quando botou na balança, o pecado deles só era pequeno, porque eles viviam na dispensação da graça. Ou seja, oravam na Bíblia, se consagravam, para que pudesse alcançar a santidade pela graça. Porque o grande problema de muita gente é que se o cara ora jejum e lê a Bíblia, ele se acha melhor que os outros. Se eu tiver uma vida de muita oração, jejum e clamor, eu começo a me colocar um pouco mais acima do antes. Eu já não olho o antes para o olho no olho. Eu já começo a olhar de cima para baixo. Como se eu olhasse para o Manel de cima, mas cá tem que pecar. Por quê? Porque a pessoa que tem um devocional com Deus, às vezes esquece que essa balança nunca vai pesar por esse lado pelo preço pago por nada. Porque por mais que eu busque e ore, clame, por mais que eu sirva, se você tem uma vida de oração, 10 anos, 20 anos, com Jesus, orando, lendo a Bíblia, sendo fiel, ganhando almas, né? 40 anos de uma vida já ganhou 10 mil almas, comete um pecado. Eu estou falando um pecado, adultério, mata alguém, faz uma coisa errada. Sério. 40 anos, faz um erro grave, vai ter a consequência aqui. Por mais que eu pague um preço, eu sempre vou precisar da graça. Tudo pela graça. Mas não é, velho. Vivam aqui de louvor, adoração, busca, está falando aqui, está chorando, Jesus te abençoou, quebrantado. Ai meu Deus, estou bem. Tu erra, Matheus. Parece que seca. É incrível. Parece que você está abandonado. Você não olha e vê mais ninguém. O que aconteceu? Aí não, é a graça. Aí você tenta clamar e não consegue. Você clama por misericórdia, parece que o céu está fechado. Parece que o céu, o teto está aqui, ó. Você olha e não vê só nada. Você, meu Deus, o que foi? Mas antes do pecado, o céu estava aberto. Você estava vendo igual Estevão. O dono sentado, no meio da aprovação, me pedala comendo, tu levando pancada e eu estou vendo Jesus, meu irmão. Uma hora que a gente erra.
parece que o chão abre. Porque Deus sempre vai mostrar para a gente que essa balança, quem pesa é Ele. E desse lado de cá, só entra no céu se Ele tiver com nós. Graça. Por mais santo que o homem seja, ele sempre vai ser pecador. Sempre. Então os Tessalonicenses, para gente fechar, eles tinham outra coisa interessante. A ira de Deus sobreveio contra os judeus. O final do nosso texto fala do julgamento dos judeus como um fato realizado. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Polat Masha, é isso aí, no seu comentário, não se fala em inglês, levanta a pergunta sobre que evento específico levou a Paulo a ver a ira de Deus descer sobre os judeus. Uma alternativa seria a expulsão dos judeus de Roma por Cláudio, em 49 depois de Cristo. Porque antes dessa data da carta, poderia ser uma menção também à destruição do templo de Jerusalém. E depois que Jesus morreu, 70 anos depois, destruindo o templo. Mas isso sugeria a inclusão dos textos depois da data em que a carta foi escrita. A possibilidade mais aceita é que esse texto contra os judeus se refere à escatologia, ou à volta de Jesus, o derradeiro derramamento da ira de Deus sobre a humanidade pecaminosa. É referida como já presente, ou porque fora parcialmente experimentada pelos judeus, ou por causa da certeza absoluta que a Bíblia está dizendo. O fato bíblico é que Deus certamente está no controle de toda a situação, e que o julgamento definido virá sobre aqueles que o perseguem, o povo. Irmãos, para quem que Jesus veio? Primeiro, olha Deus. Jesus morreu na cruz, o primeiro propósito foi para salvar os. Primeiro livro de João, capítulo 1, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Irmão, o que quer ser de nós? Eu creio que os judeus iam ser o insultado do mundo, né? Talvez eles iam, com certeza, Jesus ia alcançá-los e ia dispensar essa graça pelos judeus para a humanidade. Esse é o projeto. Mas quem que judeus era? O que judeus eram na velha aliança? Primeiro, segundo, terceira coisa, uma referência de judeu que questionou Jesus foi sim ou não? Isso aqui é na época da lei. O judeu, para Deus, era isso aqui: povo eleito, morrer por eles, povo santo. Uma referência de judeu que temia ao judaísmo, não a Deus, era. Aí, esse povo eleito, Jesus veio para eles, povo santo, pode ser comparado a quem hoje? Igreja. Nós somos o povo. Achamos que Jesus vem? Nós. Tem uma coisa que quer dizer que Jesus morreu? A igreja. O mundo lá a gente não só vem para cá, para eles não. Nós somos o povo. E uma referência são alguns ministros aí do Evangelho que se dizem grandes homens de Deus. Mas na graça, isso aqui é um segredo profético, viu? E profundo. Só não é profundo. Aqui é o seguinte, ó. Esse povo que é eleito, a Bíblia diz que se não houver santidade em Cristo, e se não for justificado pelo sangue, e não nascer de novo, ele vai ser um povo caçado. Acham que é eleito na terra, mas são caçados no céu. Acha que Jesus veio para eles, que são salvos, mas no dia do juízo vão ser não vos.
acham que são o povo, mas no dia será o povo. Uma referência, o Saulo que virou Paulo, que não se achava digno de ser pregador do Evangelho. Onde é que está a diferença aqui? Quem pode dizer? Para hoje. Hoje, nós corremos o grande risco de ir, porque se achamos demais, confiamos demais, falamos isso aqui com um discurso político demais, e somos igual a, temos um encontro muitas das vezes com a religião. Porque tem gente que se preocupa mais com a igreja do que com o ser humano. Tem gente que se preocupa mais com a igreja do que com o ser humano. Você vai lá, eu fui num grande tempo, vou dizer o nome aqui. Ele não quebra-pau um dia antes, numa reunião de obreiro, por causa da cor da cortina, por causa do formato do púlpito, por causa do design do telão, porque quebrou o cabo. Não, pelo amor de Jesus. O que isso é preocupante, vai morrer, porque quando Deus voltar não vai ficar pedra, pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra. 5 milhões de reais no tempo. 10 mil para ajudar o necessitado. 10 milhões de reais em conferências para trazer os cantores, para juntar um monte de crente. Não arrecada nem 100 mil para missões. Cadê o evangelho, irmão? Do que adianta ser eleito, amo Jesus, sou um povo santo, mas tem encontro com a religião? Do lado de cá é o juízo, mas isso aqui é a graça do Cristo. Que a gente diz que é graça, mas a graça também vai ter juízo. Eu na graça vou ser julgado, não tem como correr. E se eu me achar eleito demais, eu, Alex Oliveira, vou ser um ministro caçado pelo presidente da terra. Vou te caçar, inclusive. Que a tua vida foi de corrupção, de iniquidade. Então aqui eu já estou descartado. Jesus vai levar para quem? Quem falou que eu morri só para tu? Eu morri só para tu? Jesus morreu só para tu? Jesus morreu só para tu? Morri só para tu? Não. Mas o que tu fez comigo? Errei. Estava com medo dos outros pegar. Não vivi, não fui luz. E aí? Santidade? Não. Essa daí só me pega não. Eu fui santo. Quem te falou isso? O senhor não viu não? Não perdi um culto. Não faltei uma oferta. Não faltei um ensaio. Não perdi um ciclo de oração. Eu fiz tudo que tu fez, fiz tudo por tudo, não perdi nada. Eu era o primeiro que chegava, 3 irmãos chegavam do trabalho, estava lá. Assim. Enquanto os irmãos estavam lá, eu estava lá olhando. Eu paguei o preço. Eu falei, é mesmo? Isso aqui você fez na frente de? Enquanto você estava sozinho? Peraí, amigão, quando ninguém estava te vendo, quem era você? Não, mas aí era normal no inferno. Era aí que eu estava te vendo.
Porque você não tinha satisfação pra só pra mim. Sabe o que você fazia? Facebook pornografia, televisão, fofoca, telefone com fofoca, mensagem, ofenda. Também não? O que Jesus falou para Nicodemos? Nascei de novo. Nascei de novo. Você não nasceu. Alex Oliveira, você não? Então, qual é o meu destino? Qual é a minha desculpa? Qual é o último argumento? Não curei, Jesus. Falei xaramanai, como a neve. Falei. Está aqui assim que eu nasci, eu falei. Eu profetizei, eu revelei. Peraí. Peraí. Lembra aquele dia do monte? Você estava comigo na pessoa, Jesus. Não te. Estava lá, mas não te vi. Estava lá, mas não te vi. Aqui é a consequência. O eleito vai ser caçado. O que se diz santo vai ser rejeitado. O que se acha de Jesus e o que é santo vai ser considerado como? Aonde do homem que sou. Porque o discurso desse aqui não é que eu sou eleito. É que eu estou aqui pela graça de Deus na terra. Eu não merecia estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Não merecia não, eu não mereço. Eu não sou digno de estar aqui. Eu estou. Jesus não veio para mim. Eu não mereço Jesus. Eu não sou digno de Jesus. Mas o amor dele veio até mim. Me alcançou. Sem merecer. Eu não sou santo. Eu sou um homem maldito. A minha carne é pecaminosa. Mas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, não de He-Man, em Cristo eu tenho a força. Eu sou isso aqui. Mas em Cristo, Ele me faz ser isso. Eu sempre tenho que viver como um homem merecedor, falho. Porque na hora que eu achar que eu sou a joia da criação, por mais que a Bíblia fala alguns versículos isolados sobre isso, eu começo a achar que eu mereço estar aqui. E quem se acha aqui, vai se achar aqui. Exemplo quem foi? Paulão, Paulão. Por que Paulão? Primeira coisa dele, a conversão dele. Ele não foi chorando, pelo contrário, foi bruto na queda do Deus. Ele estava indo cometer uma missão contra a igreja. Jesus podia mandar matar ele ali, mano. Qual era o lógico? Vinha um anjo, comina Paulo, vai ficar a igreja. É assim que a gente diz com os perseguidores da igreja: Deus vai matar, Deus vai se levantar, Deus vai quebrar. Não era para Deus fazer isso com Paulo. Paulo matava crente, serava crente. O que era o lógico? Manda Miguelzão na cavalaria, o bofe do céu, o sargento Miguel, pede para sair, Paulo. Mas não, Totão. Não era para ser? Não. Paulo foi alcançado pela graça. Pela graça. Não merece, não é digno, é o pior, é o mais sem vergonha, o mais picareta. Eu falei isso, mano. Tudo. E não mandou apóstolo nenhum, foi pessoalmente. Porque se ele mandasse apóstolo, Paulo pegava o Paulo. Vai eu e ele. Eu e ele. Só falou o nome, Paulo, acabou o homem.
começou a pregar. Ei, Paulo, eu morri e ressuscitei. Não. Ei, Paulo, quem é? Sou eu, Jesus que me persegue. Acabou. Muita coisa para ganhar um pecador, né? Duas palavras. Chamou o nome e falou: sou eu, Jesus que me persegue. Acabou. Caiu do cavalo. Pensava que era salvo. Pensava que era de Deus, que era santo. Levantou cego, precisando da ajuda dos outros. Mó ridículo para um judeu igual Paulo, que era totalmente arraigado, era ser ajudado por alguém. Eu queria ser o ajudador, o controlador. Alguém pegar nas duas mãos, te levar para cá no lugar que não sabe nem o que vai acontecer, que está cego sem poder ver. E daqui a pouco chega um cara chamado Ananias, que nem na Bíblia se dá referência de grande. E quando ele vai até Paulo, o interessante é isso. Ananias também tinha um encontro com a religião. Era mais um judeu religioso. E ele questiona Jesus. Está aí, Jesus. O senhor deve estar equivocado. Olha o que ele falou para Jesus. Não foi com essa palavra, mas essa foi o direcionamento da conversa. O senhor deve estar enganado. Tem certeza que é Paulo, que é Saulo? O senhor não se lembra? Olha bem, irmão. Olha o cara quando tem encontro com a religião. Ele quer convencer Deus de escolher outra pessoa porque aquele não serve. É tipo o pastor chega para mim e fala: irmão, eu vou consagrar o Guilherme. Pastor. E eu olho para esse questionamento e falo: tá doido? Peraí, pastor. O senhor sabe quem é o Guilherme? Olha melhor. Só a graça. Era a mesma coisa do que Ananias estava querendo convencer Jesus de voltar na sua história. Porque ele se achava dono da religião. Conhece, tem experiência. Saulo não. Rapaz, ele para mim é um vaso escolhido. Ou seja, quem está alcançando Saulo não é o judaísmo. Quem está mudando a vida de Saulo não é o judaísmo, é a graça. Eu vou te mostrar, meu, o que é graça. A conversão de Saulo foi para manifestar a graça, para expandir a graça. E quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele só faz uma coisa, o pastor entregou isso uma vez: ele vai para o céu. Primeiro, segundo, eu não sei quem sabe o primeiro e o segundo é esse, mas tem. Nem um dia eu quero saber. Mas ele foi ao. Olha isso. Paulo não foi só até o céu. Paulo foi ao. Nas regiões. Foi corpo. Arrebatado em corpo nenhum pode entrar no céu sem ser glorificado. Corpo nenhum. Foi ao céu, vai ser sentido, arrebatamento. Então, foi arrebatado no terceiro céu. Viu coisas inefáveis. Sabe a coisa inefável? Inexplicáveis. Incomparáveis. Ele não viu só um anjo, não, você. Ele não viu só uma caneta de assinando papel para receber vitória, não. Não viu nada. Ele não viu você pegando avião e pregando pelo mundo inteiro, não. Não foi isso que ele viu, não. Ele viu coisas incomparáveis, sobrenaturais,
que homem nenhum é capaz de ver nem explicar. Pronto. Ele viu tudo isso. Aí, o cara que tinha a faca e o queijo na mão para promover seu ministério, para expandir o ministério, agora eu vou dar certo. Podia ter descido do céu, escrito o livro, o terceiro céu, né? Autor, apóstolo Paulo, a revelação da eternidade, 20 best-sellers, e começar a abrir a agenda dele. Todo mundo ia chamar Paulo, todo mundo tinha entrando. Quando você vai, rapaz, eu só vou lá com tantos libras para me falar do terceiro céu, e terceiro céu, e quinto céu, e Paulo ia, Paulo. Aí o cara chega, todo soberbo, e diz assim: não sou digno de revelar tais coisas, porque eu sou grande demais. O que é isso? Nasceu de noite, diminuiu, sumiu. Ele preferiu revelar que ele, como pecador, foi esbofeteado por alguém. Ele preferiu revelar suas falhas, que um escravo de Satanás atacava ele, que era maldito. O que ele não queria fazer, ele fazia. E o que ele queria não fazer, ele preferiu se humilhar do que revelar o terceiro céu. E hoje? O cara cai na igreja, arrebatado aqui, vê um anjo, já faz para no livro, já abre a agenda, já quer pregar no mundo inteiro, porque nem sabe se é anjo. Hoje as pessoas querem se promover na fé. O segredo da fé diminuiu. Só entra no céu quem? Eu não entendo como é que eu, pecador, Alex, que não tenho uma vida de oração com Deus, uma vida de oração de jeito que falou, e mesmo assim se receber uma revelação, fala de mim. Meu amigo, eu vou fazer um negócio no Facebook maravilhoso. Eu revelei, ministrei. Quando o senhor chama para pregar num lugar, eu volto lá aí, vou pregar em tal lugar. Vai dar uma. Você imagina se não me revela o primeiro céu, tá bom? Só o primeiro. Pastor Lourenço, vou abrir minha agenda, vou escrever minha agenda, vou dar o telefone do senhor dos caras, e eu vou abrir Sou pregador, conferencista intergaláctico, vou ganhar os maçãs para Jesus. O cara pega a noção, faz coisa. Aí Paulo chega e diz com uma palavra tão soberba: não vou falar nada não mereço tal glória, não sou digno de abrir a minha boca e dizer o que eu vi, porque o que eu vi nem eu mesmo entendi direito. Estou aqui anestesiado com a glória de Deus. Quanto mais Deus dá, mais Ele diminui. Quanto mais eu quero ser, mais eu vou. Vai fechar a conclusão da revista, próxima aula, capítulo 5.